Olá, tudo bem? Estamos aqui com a Aninha, que dispensa apresentações, né? É uma pessoa bem conhecida aqui da cidade. E por que estamos aqui, né? Estamos aqui porque esta semana estamos celebrando o Dia Internacional das Mulheres e temos aqui esta alagoanovense que dispensa apresentações, que fez história e está fazendo história na cidade de Alagoa Nova. E, Aninha, em relação ao Dia Internacional das Mulheres, o que representa para você ser uma das personalidades aqui da cidade de Alagoa Nova que leva esse nome feminino, essa força feminina para toda a população, não só masculina, mas também feminina, que é uma boa representação? Olá, Joalisson. Olá, você que nos acompanha. Joalisson, na verdade, a representação do Dia Internacional da Mulher, para mim, significa resistência. Resistir por todos os séculos de massacres que as mulheres sofreram. Resistir por todas as políticas que não foram voltadas para a mulher. Resistir ao machismo. Resistir ao patriarcalismo. Resistir a todas as formas de preconceitos. Para mim, o Dia Internacional da Mulher é marcado por esses cenários, por essas nuances, por essas nomenclaturas que eu acabei de dizer. E eu, na condição de mulher, logicamente, não poderia deixar de celebrar esse dia tão especial para nós. Assim, e como foi para você, quando começou aqui na cidade de Alagoa Nova, a ter esse engajamento, a ter essa visão e impulsionar mais a voz feminina e também, ainda mais fundamental, né, a voz das pessoas negras e da mulher negra, que sempre na sociedade da gente foi mais diminuído, mais sofrido. Como foi engajar essa luta? Joalisson, na verdade, essa minha luta começou quando eu tinha 13 anos. E aí você está querendo já saber demais, a minha idade inclusive, né? E aí, ao longo desses mais de 35 anos, eu venho numa luta constante. Primeiro, eu enveredei pelo campo da educação. Segundo, eu enveredei pelo campo da comunicação. Depois, pelo campo da cultura. Depois, pelo campo do desenvolvimento social. E aí busquei, em cada espaço que eu ocupei, deixar a minha voz firme, forte. Deixar a minha voz enquanto mulher, enquanto negra, enquanto pessoa que se faz representar e que sente que também representa. Eu busquei em todos esses espaços fazer com que essas mulheres compreendessem que nós não somos aqui coadjuvantes. Nós somos protagonistas da nossa própria história. É preciso que a gente tenha mais visibilidade, mas é preciso que a mulher compreenda isso. Todas as lutas que foram travadas ao longo dos séculos dizem respeito, como eu disse anteriormente, à nossa resistência. Então, para a gente entrar nessa sociedade tão machista, tão patriarcalista, foi preciso que a gente pudesse cortar na própria carne. E eu cortei na minha própria carne. Eu sou uma pessoa que venho de uma comunidade tida como uma das comunidades mais das áreas periféricas da cidade, já que não pertence ao centro, em uma pessoa que morou em uma casa de taipa, que viu o pai e a mãe, enquanto mulher, sendo resistência, trabalhando, fazendo tijolo para fazer a sua própria casa. E eu cresci nesse contexto de saber que nós mulheres somos imprescindíveis à construção de uma sociedade igualitária e mais justa. Venho de uma base escolar em que até para estudar deu trabalho. Não trabalho por minha causa, não trabalho pelos meus pais e principalmente pela minha mãe na condição de mulher. Deu trabalho porque uma das escolas da cidade elitista, mas que mora no meu coração, o professor Cardoso, sequer tinha vaga para menina negra, lá da Batatinha, como era conhecida. E minha mãe, ela buscou, ela lutou e foi a juiz, foi a prefeito, foi a promotor. E eu consegui estudar naquela escola. A partir de então, no momento que eu enveredei pela comunicação, nós entramos com a difusora Excelsior, do então vereador e saudoso Assis Pintor. E foi onde eu descobri que a minha voz, ela tinha peso e podia chegar a mais mulheres. E aí eu comecei uma luta atrelada a isso, a cultura. E enveredei pela cultura e juntamos um grupo e fizemos história e construímos esse grupo e fizemos vários espetáculos teatrais, inclusive que serviu de aporte para outros municípios, como foi o espetáculo da Paixão de Cristo. E aí eu entendi
que em condição de mulher eu poderia fazer muito mais. E foi a partir de então que eu enveredei pelo campo da política. Isso tudo com 13 anos. Essa história que eu estou contando é a minha história, desde a infância até eu completar meus 13 anos como raspadeira de mandioca. Lá na casa de farinha do nosso amigo Galego da Mandioca. E aí eu senti que eu podia muito mais. Eu não podia só carregar o feixe de lenha. Eu não podia só estar raspando a mandioca. Mas eu podia também potencializar isso e fazer com que as mulheres compreendessem que elas próprias podiam se tornar suas próprias empreendedoras. E aí enveredei por esse campo também de luta. E enveredei pelos espaços políticos, que a partir dos 13 anos eu já trabalhava como hoje nós chamamos de militante, mas antes cabo eleitoral. Então essa é a Aninha. Então essa sou eu e para mim é uma data simbólica que a gente comemore. Mas o Dia das Mulheres não é só hoje. O Dia das Mulheres são todos os dias, porque nós somos firmes, nós somos fortes, nós somos bravas, somos guerreiras, como dizem, mas nós também cansamos e nós precisamos que outros deem as mãos. Muito bem. Em relação, atualmente, em relação às políticas públicas, como você vê o que poderia fazer para melhorar ainda mais e dar mais empoderamento para as mulheres atualmente? Joalisson, e você que nos acompanha, nós temos tido grandes aberturas, né, para que as mulheres possam participar dos espaços de poder, possam participar dos espaços de decisão e dos espaços políticos. Nós ainda precisamos trabalhar a mentalidade de muitas mulheres para que elas entrem de fato, para que elas vejam em outra mulher a sua própria representatividade. Nós temos hoje no nosso país um congresso que é praticamente de homens. Nós temos uma porcentagem de até 16%. Quando nós colocamos o congresso, as duas casas, nós temos até uma porcentagem de 16% de mulheres que estão lá nos representando. Nós temos uma Assembleia Legislativa da Paraíba que também não passa disso. Nós temos uma Câmara de Vereadores em Alagoa Nova que nós temos apenas uma mulher enquanto vereadora. E nós vemos que esse espaço de decisão, esse espaço de poder político pode ser ocupado por mais mulheres. Nós vemos que nós temos uma série de direitos, mas a gente sequer compreende quais são os nossos direitos. Para você ter ideia, uma das leis que a gente mais bate, que é a questão da Maria da Penha, e que a gente precisa torná-la mais efetiva, apenas 26% de toda a população brasileira é que sabe sobre essa lei. E o restante da nossa população, que é a maioria, por que não sabe dessa lei? Todas as leis que são criadas ou são implementadas, por que elas não são amplamente divulgadas? Porque essas histórias dos direitos igualitários está excelente, mas nós precisamos saber que nós, mulheres, somos colocadas na conta dos vulneráveis. Nós somos colocados na conta das minorias. Então nós precisamos dar voz a isso. Então os espaços de poder têm que possibilitar. E para possibilitar, nós temos que saber fazer a abertura, temos que nos tornar receptivas para isso. As políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, é preciso se tornar mais efetivas. É preciso que a própria mulher possa ir ao seu posto de saúde e possa ser bem atendida. É necessário que os municípios tenham suas coordenadorias, ou suas diretorias, ou suas secretarias para acolher as mulheres. Não é preciso apenas se ouvir a mulher no momento de desespero, quando essa mulher está em situação de vulnerabilidade, sendo espancada, sendo agredida. É necessário que acolha ela antes, para preparar para que ela possa recepcionar a sociedade e, ao mesmo tempo, a sociedade recepcionar as vontades, os desejos, os direitos e também os deveres dessa mulher. Bom, já que estamos comemorando o Dia Internacional das Mulheres, né? Eu queria que você deixasse um convite, uma fala especial para todas as mulheres e principalmente para as alagoanovenses, né? Que precisam de muita força, de muita coragem, de uma pessoa que as representa. Aí você me manda para uma situação que aí eu vou falar uma coisa, Joalisson. Eu me sinto muito lisonjeada de ter nascido mulher. Eu me sinto muito maravilhada. E gosto até de um apelido que me deram, de Dama de Ferro. Então, a Dama de Ferro está sendo, nesse momento, a primeira mulher pré-candidata. A primeira mulher, e frisamos mais ainda, a primeira mulher negra pré-candidata a prefeita do nosso município de Alagoa Nova. Então, eu conclamo as demais mulheres.
junte-se a nós. Junte-se a nós, porque esse espaço de poder político precisa da sua voz. Eu não posso apenas ser mais uma. Eu quero ser a mulher que as representará. Eu quero ser a mulher que vai estar do lado de vocês, dialogando. Mas para isso eu preciso da abertura de vocês. Então eu convido que vocês possam vir se tornar também pré-candidatas. Não interessa se vocês vão se tornar pré-candidatas no nosso grupo político ou no grupo político da atual gestão. Tudo tem que ter mão e contramão. Você está livre para atender ao convite. Não apenas meu, mas de outros grupos também. O importante é que você possa exercer esse direito e transformar esse direito em um dever seu de colaborar com o crescimento da nossa sociedade, vislumbrando os espaços femininos. Muito bem, eu quero agradecer a você, Aninha, por esta entrevista que foi muito produtiva, né? Muito proveitosa também, e aproveitando o Dia Internacional da Mulher, caiu bem mesmo para fazer essa comemoração, né? Então eu agradeço a você por essa entrevista e até mais, e logo mais trazemos mais entrevistas para você da TV Alagoa Nova, algo sempre interessante e muito bem proveitoso para todos vocês da TV Alagoa Nova. Então, até mais. Obrigada, Joelson. Obrigada a você.